Michael Douglas apresenta 10 anos de Aviões 2, Heróis do Fogo ao Resgate. Olá, amigos do YouTube. Aqui é o Michael Douglas. E aqui estou eu para dar continuidade aos filmes que fizeram aniversário em 2024. Há um pouco mais de um ano, eu falei sobre um filme de animação que fez aniversário no ano anterior, que era um filme da Disney derivado de uma franquia famosa da Disney Pixar, que era Carros. Mas esse derivado não envolvia a Pixar no meio da produção dele, que é a franquia Aviões. Eu falei do primeiro filme, mas infelizmente essa franquia durou muito pouco tempo e ganhou apenas uma continuação, que é a que eu vou falar agora. Aviões 2, Heróis do Fogo ao Resgate. Isso mesmo, caros inscritos. Em 2024, a continuação de Aviões, cuja produção começou logo no final da produção do primeiro filme, completou 10 anos. Isso mesmo, fez 10 anos que foi lançada a continuidade da história da franquia Aviões, do mundo de carros. O primeiro filme falava sobre um avião pulverizador que sonhava em ser um avião de corrida. Agora, essa sequência fala sobre aviões bombeiros. A história de Aviões 2 é a seguinte. Após vencer o Rally Asas pelo Mundo, Dusty Voo Rasante passa a ter uma carreira de piloto bem-sucedida, sendo presença constante em várias corridas. Mas um dia, durante uma corrida com o Skipper, seu ex-treinador, sua caixa de redução é danificada devido ao alto impulso de velocidade. E porque o tipo de caixa de redução que ele tinha já não era mais fabricado e vendido, Dot, a empilhadeira, sua mecânica, instala um sinal de alerta para manter o motor em velocidade baixa. Desapontado, Dusty testa seus limites voando numa noite, mas acaba causando um incêndio em Propwash Junction, o aeroporto, ao fazer um pouso forçado. Devido a um vazamento na mangueira do caminhão de bombeiros Mayday, todos tiveram que derrubar a caixa d'água para apagar o fogo. Porém, o inspetor do governo Hiker condena o aeroporto por violar as leis de combate ao incêndio e manda lacrá-lo até que tenha um segundo bombeiro naquele lugar. E com culpa, Dusty decide ir treinar para ser um bombeiro, viajando para o Parque Nacional Piston Peak, conhecendo uma equipe de bombeiros liderada pelo helicóptero Blade Patrulheiro. No início, Blade não se impressiona com Dusty e vê que treiná-lo seria difícil. Mas Dusty não desanima, e o mecânico Maru troca seu trem de pouso por 2 flutuadores com rodas para seu novo cargo de avião-tanque. E numa noite, seus colegas revelam que Blade era um ator de uma série de TV policial chamada Chops, paródia de Chips, uma antiga série de televisão policial de ação dos anos 70 e 80. E depois que saiu da série, ele estudou para se tornar bombeiro. No dia seguinte, relâmpagos causam um incêndio florestal perto de Piston Peak, e os bombeiros conseguem apagá-lo inicialmente. Mas horas depois, durante a reabertura do alojamento, os visitantes VIP acabaram espalhando brasas com suas turbinas, causando um incêndio ainda maior, e todos tiveram que deixar o lugar. Dusty e Blade tentaram apagar o incêndio, mas a depressão de um causa a frustração do outro. E a situação piora quando Dusty faz um pouso forçado no rio enquanto tentava encher os tanques, e Blade o salva de ser levado pelas correntezas. E ao pousarem, Dusty confessa seu defeito e Blade o aconselha a não desistir. E os dois se escondem numa mina abandonada até o fogo cessar. Mas isso resultou na danificação de Blade. E enquanto ele se recupera,
Maru revela que a perda do seu parceiro de cena num acidente durante a filmagem de Chops foi o motivo de Blade deixar de atuar e se tornar um bombeiro de verdade. De repente, o incêndio ameaça chegar ao hotel, e o superintendente do parque, Cad Frenos, egoístamente desvia todo o abastecimento de água para os sprinklers do telhado, impedindo os bombeiros de prepararem o necessário para o trabalho. E só conseguiram tirar os carros e aviões do incêndio com a carga d'água disponível. Enquanto isso, Dusty ajuda um casal de carros idosos chamados Harvey e Winnie, que conheceu 2 dias antes, a escaparem de uma ponte em chamas, acelerando seu motor em potência máxima para pegar a água da cachoeira, enquanto Blade tira o casal da ponte com seu guincho. Dusty consegue apagar o fogo da ponte antes dela desabar, mas de repente sua caixa de redução pifa e seu motor falha e ele cai no chão batendo nas árvores. Dusty é levado de volta para a base desmaiado e consertado durante 5 dias. E ao acordar, Maru diz que instalaram nele uma caixa de redução personalizada de alta tecnologia para voltar a voar. E Dusty vê que o guarda florestal Jammer é o novo superintendente de Piston Peak, pois Cad foi demitido, e pelo seu heroísmo e suas habilidades, Dusty é nomeado bombeiro por Blade. E assim, o caminhão Mayday é reformado e o aeroporto Propiwash Junction é reaberto e Dusty assume sua nova função com um show aéreo junto com seus colegas de Piston Peak. Quanto a Cad Frenos, sua punição foi trabalhar como guarda florestal no Vale da Morte, um dos lugares mais quentes da Terra. E esta foi a história de Aviões 2. Esta continuação foi dirigida e roteirizada por Bob Gunaway, produzida por Farrell Baron e roteirizada também por Jeffrey Howard, e com música de Mark Mancina. E este filme foi produzido pela Disney Toon Studios em parceria com a Prana Studios e distribuída pela própria Disney e lançado nos cinemas americanos no dia 18 de julho de 2014. E no Brasil foi lançada um dia antes, no dia 17 de julho do mesmo ano. É por isto que esta continuação completou 10 anos em 2024. A produção desta continuação, como eu falei a vocês, começou 6 meses depois do final da produção do primeiro filme. Eles queriam dar ao filme um gênero diferente. Então os cineastas pesquisaram o mundo das equipes de ataque aéreo e dos paraquedistas e enviaram uma equipe para os exercícios anuais de treinamento para paraquedistas do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Eles passaram 4 anos trabalhando nos 2 filmes, e já que a produção começou 6 meses depois da finalização do filme anterior, eles produziram esse também. A ideia de Dusty se tornar um avião de incêndio de resgate foi baseada em um fato real, porque Bob Gunaway, o diretor, afirmou que durante sua pesquisa, eles descobriram que em 1955, os aviões de pulverização agrícola estavam entre os primeiros aviões a serem usados no combate aéreo a incêndios. E o produtor declarou que acha que todos nós já passamos por algum tipo de perda em algum momento das vidas. O fim de uma era, um amor perdido, uma carreira fracassada. E tiveram que recalibrar. Pois nesse segundo filme, o Dusty não volta a ser um pulverizador. Ele tem que seguir em frente com a nova carreira de avião corredor e bombeiro agora. A Prana Studios ajudou a fazer os efeitos visuais e composição da animação do filme. Depois que esse filme foi lançado, ele recebeu 44% de aprovação da crítica. Ele foi lançado pela primeira vez em DVD e Blu-ray em 4 de novembro de 2014, e aqui no Brasil provavelmente no mesmo mês, ou um mês depois. E o DVD incluía um curta-metragem chamado Vitamina Multi, Espetáculo Aéreo, onde o Dusty e o Chug
fazem um show aéreo disfarçado de aviões de acrobacias chamados Air Devil Jones e Van Denomium, porque eles não puderam comparecer a esse show aéreo para lançar uma linha de adubos chamadas Vitamina Multi, que era um produto de adubos feito de milho. E só para quem mora na América, o DVD também incluía um documentário sátira chamado Bem-vindos a Piston Peak, uma promo de TV da série Chops, e um vídeo dos bastidores chamados Ataque Aéreo Bombeiros do Céu, que é uma visão de verdadeiros paraquedistas de bombeiros e além de bastidores da produção do filme. No dia 30 de novembro de 2014, o DVD vendeu mais de 630 mil cópias, e o Blu-ray, que foi lançado junto, vendeu mais de 470 mil cópias nos Estados Unidos. Eu não sei nos outros países, mas esses foram os números da América. E agora vamos falar sobre a dublagem brasileira deste filme. Todo mundo que participou do primeiro filme está de volta nesse segundo, ou quase todo mundo. O Dusty Rasante foi novamente dublado pelo Fernando Mendonça. O bombeiro Mayday foi dublado pelo José Santana. A empilhadeira Dot foi novamente dublada pela Márcia Coutinho. O avião Led Bottom foi dublado pelo Elcio Romar. O locutor Brent Mustenberger foi dublado novamente pelo Gutenberg Barros. Os novos personagens, Blade Patrulheiro, o helicóptero, foi dublado pelo Duda Ribeiro. A Lil Dipper, outra avião dos bombeiros, foi dublada pela Star Talent, que é a atriz e humorista Tata Werneck. Ela fez uma participação especial dublando essa personagem nesse filme, e foi o primeiro trabalho dela em dublagem. Ela arrasou. O helicóptero Windlifter foi dublado pelo Sérgio Fortuna. O avião Cab foi dublado pelo Ricardo Juarez. Os carros bombeiros, Dinamite, dublada pela Márcia Morelli, Drip, dublado pelo Felipe Drummond, e Blackout, dublado pelo Rodrigo Antas. O mecânico Maru foi dublado por Oscar Henriques. Ked Frenos, o superintendente do Parque Nacional, foi dublado pelo Guto Nejaim. O guarda florestal Algemer foi dublado pelo Miguel Rosenberg. Esta foi uma das últimas dublagens dele. O secretário do interior foi dublado pelo Carlos Seidel. O Nick Lopin Lopes, parceiro de cena do Blade Patrulheiro na série Chops, foi dublado pelo Alfredo Martins. Skipper Riley, o avião parceiro do Dusty, foi dublado pelo Júlio Chaves. Spark, empilhador, foi dublado pelo Paulo Vignolo. Chug foi dublado pelo Luiz Carlos Percy. Os outros carros, André foi dublado pelo Márcio Simões. O casal de trailers Harvey e Winnie foram dublados por Valdir Santana e Marise Mota. O carro de bombeiros Engaine Pulaski foi dublado pelo Jorge Vasconcelos. Hiker, o carro guarda, foi dublado pelo Maurício Berger. O avião Broad Enid foi dublado pelo Felipe Maia. E a empilhadeira Garçonete, que aparece numa das cenas do filme, foi dublada pela Teline Carvalho. Participaram também deste filme Bia Barros, Cristiane Luizzi, Daniel Carrarini, Fabiola Giardino, Francisco Júnior, Fred Mascarenhas, Isabela Quadros, Malta Júnior, Mário Tupinambá, Mônica Magnani, Roberta Madruga, Rosane Correia e outros. Já a trilha sonora do filme, além de conter Mark Mancina voltando para fazer as trilhas instrumentais do filme, contém 3 canções inéditas. Uma que é tema do Dusty nesse filme, chamada Still I Fly, interpretada pelo Spencer Lee, e 2 canções interpretadas pelo cantor de country Brad Paisley, uma chamada Runaway Romance e outra que toca nos créditos finais, chamada All In. A dublagem deste filme foi dirigida pelo Gutenberg Barros
e foi gravada nos estúdios da Vision Digital, mas a produção da dublagem foi realizada pela TV Group Digital Brasil, em São Paulo, que desde 2011 é o estúdio principal das dublagens das produções da Disney no Brasil. E antes que eu esqueça, a Disney iria sim fazer mais filmes derivados e continuações ambientados no mundo de carros, falando também sobre trens e barcos. Mas logo eles viram que essas ideias nunca dariam certo, primeiro porque trens não têm rodas e não falam e não saem andando como carros. E barcos também não são como os carros, porque eles vivem na água. E em 2017, o executivo da Disney na época, John Lasseter, disse que estavam planejando fazer um terceiro filme de aviões, cujo título seria Além do Céu, que iria explorar o futuro da aviação no espaço sideral. Ou seja, esse terceiro filme iria colocar o Dusty Voo Rasante para voar no espaço. E o filme seria lançado no dia 12 de abril de 2019. Mas em 1º de março de 2018, o filme foi removido do cronograma de lançamento e foi cancelado. E ainda, no dia 28 de junho de 2018, a Disney Toon Studios, que era o estúdio que produzia continuações e spin-offs da Disney, como os filmes da Tinkerbell, foi fechado definitivamente. Bom, o filme da Disney Aviões 2, Heróis do Fogo ao Resgate, completou 10 anos em 2024. E vale a pena vocês reverem uma história boa como essa, falando de aviões e bombeiros, e uma história mais madura do que no primeiro filme, 10 anos depois. E este foi mais um aniversário de filmes. Obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Eu espero que tenham gostado. Para verem mais vídeos, curtam, inscrevam-se e me ajudem a chegar aos 4.000 inscritos e ativem as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.